A partir de agora, nos 1120 da Rádio Clube, prestação de serviços, entrevistas e muita informação. No ar, Fala Cidadão, com Lino Bispo. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com mais um programa Fala Cidadão aqui pela Rádio Clube 1120 AM. Nós estamos aqui para, mais uma vez, estar levando até você, ouvinte da Rádio Clube, do programa Fala Cidadão, a informação, a notícia, a prestação de serviço. Ou seja, o Fala Cidadão tem esse objetivo, que é estar todas as terças-feiras aqui, junto com você, para a gente juntos buscar as melhorias para a nossa comunidade, para a gente juntos se ajudar, para a gente juntos trabalhar por uma cidade, por um bairro, muito melhor do que aquilo que a gente já tem. O programa Fala Cidadão está ao seu dispor. Você que está aí ligadinho conosco, primeiramente, nosso muito obrigado pela sua audiência. Você que está junto conosco aí pelo Facebook, tá certo? Nosso muito obrigado. Você faz acontecer, você faz o nosso programa, de fato, ser o que ele é para a vida das pessoas. Nosso objetivo realmente é estar juntos lutando por uma causa, por uma situação, enfim. O Fala Cidadão tem esse objetivo, que é levar até você a... Quando a gente começou aqui na cidade, ele é de Campinas, eu sou de São Paulo, nós viemos aqui há 16 anos, viemos para São José dos Campos, justamente por ser um sobrenome diferente, a gente sempre usou como uma marca nossa para ficar mais fácil de ser identificados como médicos na região. E aí, hoje, além do sobrenome, acabou que virou uma marca e uma identidade também, esse nosso sobrenome. Você é natural de onde, Camila? Eu sou natural de São Paulo. Ah, de São Paulo. De São Paulo. Está em São José há quanto tempo? Estamos aqui, ele há 16, eu há 14 anos. 14 anos. Quem Já vem somos de São Paulo joseenses. pra cá não volta mais, não né? volta mais. A gente brincou que pegou um trânsitozinho aqui na obra do recapeamento, né? Aham. Quase deu uma saudade de São Paulo, Certo. mas São José dos Campos é uma cidade muito, muito boa para viver. Seja muito bem-vindo à nossa cidade, né? Você que já é praticamente josense, né? 15 anos está aí. Bom, fala para nós, a gente tem uma sigla, né, que se chama de TEA. Isso. Né? O que quer dizer essa sigla? E fala para nós um pouquinho do trabalho que você desenvolve aí, de conscientização, de luta. Quem falou de você para mim foi a Paulinha Sim. Diniz, que é conselheira tutelar, nosso abraço. Paulinha deve estar aí nos ouvindo nesse momento, não é? Ela falou, Lino, a doutora Camila, ela tem um trabalho muito interessante, muito bom, com mães, né, de que têm filhos com o aspecto autista. Então, fala um pouco para nós desse trabalho que você desenvolve, se tem um grupo, né, que você trabalha com eles. Vou resumir um pouquinho a história. Então, essa história começa há 9 anos atrás, quando eu fui mãe. Meu filho, meu primogênito, o Henrique, hoje tem 11 anos. E por volta de 2 anos de idade, a gente começou a perceber que ele tinha algumas características diferentes do desenvolvimento habitual de uma criança. Com 2 anos? Com 2 anos de idade. Você começou a perceber que parece que tinha alguma coisa que não estava correta, é isso? O principal pra gente, o que chamou a atenção na época, foi a fala, porque eu tinha um filho de 2 e já tinha um filho de 1. Eu tive uma sequencinha aí, né? Então, meu menino de 1 ano já falava, já fazia frases, e ele de 2 anos ainda não falava quase nada. E foi quando a gente entrou para a investigação. Apesar, eu sou médica, o pai é médico, mas dentro da medicina existem muitas áreas. Então, quando a gente faz faculdade de medicina, a gente estuda, mas muito superficialmente, a medicina no geral. E aí a gente vai se especializar. Eu, no caso, na dermatologia e ele, no caso, na ortopedia. Então, essa parte de pediatria e de neuropediatria acabou que ficou assim, algumas aulas ali na época da faculdade. A gente já tinha ouvido falar, mas eu não sabia muito a fundo o que era o autismo. Mas aquelas características de não falar, de ter alguns comportamentos repetitivos, de chorar bastante, eram coisas que já me incomodavam. E aí, lá em 2013 para 2014, foi quando a gente começou a ir atrás de profissionais para tentar fazer o diagnóstico do nosso filho. A gente fez o diagnóstico, começou as intervenções, as terapias, e começamos nessa jornada, ao mesmo tempo maluca,
pesada, mas com dias super felizes, com momentos de luta. É uma jornada, realmente, eu falo, é andar numa montanha-russa para o resto da vida. Então, tem dias que são muito bons, tem dias que são muito ruins, tem coisas que a gente precisa lutar, brigar mais para conseguir, tem coisas que são um pouco mais fáceis, e cada criança é uma criança. E eu fui entrando em contato com outras mães, com profissionais que trabalham com autismo, e aquela coisa, talvez, por ser médica, muita mãe falava assim, poxa, mas me indica alguém para tal coisa? Ah, mas me indica uma fono, mas me indica... E esse do me indica, hoje a gente tem esse aparelhinho chamado Uhum. celular, né? A gente começa, então deixa eu te pôr num grupo para te indicar fono, deixa eu te pôr num grupo. E esse grupo foi tomando corpo, foi crescendo. Hoje somos 372 famílias. Dentro do grupo a gente tem pais, mães, avós, tias, né? Então todas as pessoas que estão relacionadas com algum autista, e ali a gente fez uma rede de informações, uma rede de apoio, né, de dica, desde dicas simples de como introduzir alimentação, de como tirar uma fralda, de qual escola, qual profissional a gente tem que buscar. E isso me criou uma necessidade de sair do digital para ir para o mundo real. Mas na época a gente estava na pandemia, né, não podia sair de casa, então o digital era cada vez mais crescente. E quando a gente saiu daquele bloqueio de não poder, de ter que ficar só em casa, começou a nascer a necessidade de trazer esse digital para o real. E aí foi quando eu me juntei a alguns outros amigos, Eric Blanco, Thaís Braz, a Bárbara Teles, que é uma advogada, também mãe de autista, e a gente começou a pensar, poxa vida, a gente tem tanta dificuldade na vida de famílias autistas que o principal, qual que seria o início, né, da caminhada, qual que é o principal ponto ali para dar o pontapé inicial para começar a caminhar nessa vida? É conhecimento. É saber a respeito do que é o TEA. O TEA, Uhum. que é essa sigla, transtorno do espectro autista. Eu falo que é o apelido, né? Porque Uhum. esse nomão enorme, né? Sim. É até difícil de falar. Então a gente Uhum. acaba carinhosamente chamando de TEA, mas que nada mais é do que o nome para esse transtorno, que é uma alteração do neurodesenvolvimento infantil. Então, isso afeta a criança do momento que ela nasce até o momento que ela morre. Que isso que é tão importante que vocês votaram lá na Câmara de São Uhum. José, do mesmo modo como a Câmara de São Paulo, a favor do laudo permanente, Sim. que é o que é a realidade. Uhum. A criança, ela nasceu autista, ela vai Vai morrer um morrer autista. autista. O que vai mudar ao longo dessa jornada de vida é o quanto ela precisa de apoio, de suporte para sua independência e para sua autonomia. Uhum. Então, quanto mais severo, mais acometido, mais necessidade, ela precisa mais suporte, ela vai ser um autista nível 3, que precisa de muito suporte. Quanto Uhum. menos suporte ela precisa, menos terapias, menos ajuda, quanto mais independente for esse indivíduo, ela vai ser um autista nível 1, que é o jeito que a gente classifica hoje. Mas é uma jornada para a vida toda. Né? E é uma jornada que tem dificuldades que são relacionadas a cada etapa da vida. Então, eu comecei ali lá há 9 anos com o Henrique com a dificuldade dele não falar. Uhum. Né? Essa foi a minha primeira dificuldade. E, e hoje eu já tenho outras dificuldades. Hoje ele já fala, ainda uma fala muito infantil. Ele é um menino de 11 anos e na hora que ele conversa, o jeitinho dele falar, ele fala mais cantado e tudo mais. Mas ele já se comunica muito bem. Mas ele é um menino de 11 anos que não lê, que não escreve, Uhum. que ainda não é alfabetizado. Então, em cada etapa da vida e em cada criança, a gente vai ter que ir tendo esse olhar individualizado para poder proporcionar o que aquele indivíduo está precisando no momento. Pode-se dizer que o autismo pode se, assim, ser caracterizado como uma deficiência? Olha, a gente vai entrar aí num questionamento até filosófico. Não deixa de ser uma deficiência, né? Uhum. Porque deficiência é tudo aquilo que a gente tem um déficit, Déficit. Aham. né? Então, assim, o que acontece é que no autista, a área social, então como ele se comporta socialmente, as Uhum. relações interpessoais, na área de aprendizado, então ele pode ter déficits de graus, né, de intensidades diferentes em todos os aspectos da vida do indivíduo, Uhum. né? Mas assim, não deixa de ser uma deficiência, não deixa de ser uma Sim, sim. deficiência.
E aí quando você descobriu, você não tinha muito assim ideia, noção, experiência de como agir. O que você fez? O principal foi buscar primeiro os profissionais médicos para a gente conseguir fechar o diagnóstico, e o que não é fácil, porque como eu falei, né, dentro da medicina, o autismo também é um aspecto pouco estudado. A gente tem poucos profissionais capacitados para fazer essa avaliação. Hoje mais, né? Há 9, 10 anos atrás, menos. Eu acredito que quem tem filhos autistas adultos passou uma dificuldade muito maior, né? Mas primeiro a gente foi atrás dos médicos, psiquiatra, neuropediatra, para fazer as avaliações e, fundamentalmente, fono, que era a questão da fala, terapeuta ocupacional, para fazer as avaliações que a gente chama de apoio. Então, o médico ele precisa da avaliação desses outros profissionais, dessa equipe multidisciplinar, para poder justamente quantificar e qualificar quais são os déficits dessa criança. Né? Então, assim, essa criança tem um déficit da fala, então tem que ir na fono, para a fono poder avaliar o que, que é. É uma apraxia, é um atraso global, é alguma outra coisa que está sendo afetada nessa criança, para poder fazer o relatório dela, que vai ajudar o médico a pensar no caso como um todo, para propor o que será de melhor de intervenção terapêutica, né, de tratamento para esse autista. Quando a gente sempre fala de tratamento, eu gosto de falar muito que assim, o tratamento, na verdade, são intervenções de terapias. Medicamento, remédio. Então tem um remédio para dar para autista, ele vai deixar de ser autista? Ou ele vai melhorar de ser autista? Não. Não tem. Não tem. Né? Esse é o grande desafio. Todos os medicamentos que são usados por autistas, na verdade, são medicamentos que a gente chama de sintomáticos. Eles vêm para ajudar a melhorar algum sintoma que o autista apresenta, para ele conseguir acompanhar as terapias de uma melhor forma, para ele poder se desenvolver. Né? Então, os que são mais agitados, ou os que são mais sonolentos, os que têm pouca atenção, e aí o psiquiatra ou o neuropediatra vão pensar qual é o melhor momento e qual é o melhor remédio para entrar para essa criança, para esse medicamento ajudar ela com relação às terapias que ela tem que fazer. Mas tratamento, né, terapia para autismo é intervenção, e hoje o que a gente tem de base científica é a intervenção da análise do comportamento, o ABA, né, que todo mundo quando entra no mundo do autismo é assim, meu filho é autista, ABA, né? Então fica com essa outra siglinha na cabeça, Sei. que nada mais é do que análise do comportamento. Então, é uma ferramenta, né, é uma metodologia de terapia que ela pode ser utilizada por psicólogos ou por atendentes terapêuticas, que são os aplicadores da terapia ABA, supervisionada pelo psicólogo, mas fonos, TOs também podem utilizar dessa mesma metodologia para fazer as intervenções ligadas à sua área. Doutora, o teste do pezinho, ele não, ele não detecta Não, isso. o que a gente tem hoje, né? Então, assim, o teste do pezinho ele é muito bom para investigar alterações que a gente chama de inatas. São questões genéticas de malformações, de não conseguir metabolizar algumas coisas dentro do organismo, que podem causar alguns efeitos que são ruins para o corpo. O autismo, ele tem uma base genética, sim, existem muitos genes que já estão estudados, mas não existe um único gene. Então, não existe ainda um único estudo genético que pode ser feito e pode já trazer esse diagnóstico fechado. Porque não é só ter o gene, é ter o gene e saber quando ele vai começar a ser funcional e o quanto ele vai estar funcionando de errado. E isso é o crescimento da criança que vai mostrar. A gente sabe que o principal diagnóstico do autismo ele é feito de forma clínica, que a gente chama dentro da medicina. O que, que é? Observação da criança, do comportamento da criança e uma entrevista com os pais. Então, é aquele bebê que chora muito, que dorme pouco, tem um sono muito agitado, que não olha nos olhos, principalmente ali, muitas vezes, as crianças mais precoces, hoje em dia já tem estudo científico provando que você consegue diagnosticar o autismo a partir dos 9 meses de idade através da questão do contato visual. Então, é aquela criança que na hora do amamentar não olha no olho da mãe, é aquela criança que quando
começa a brincar, tem objetos específicos. Então é aquela criança que só brinca com carrinho, ou só brinca com bolinha, ou pega um brinquedo, ou pega uma coisa que não é um brinquedo, né, que também é uma coisa super famosa. Ah, ventilador, é aquela criança que adora ventilador ou coisas que rodam e fica olhando para o ventilador sem parar. Então, são alguns sinais que podem chamar a atenção dos pais, ou da escola, ou do cuidador, que vão fazer com que, olha, acho que está na hora de procurar um médico para fazer uma investigação. E toda a investigação de exames, sejam eles exames de sangue ou exames de imagem, eles vão ajudar a ver se é só o autismo ou se além do autismo a criança pode apresentar alguma doença associada, né? Um caso de epilepsia ou alguma síndrome mais rara que podem estar associados ou alguma outra coisa que pode vir junto com o autismo. A Cris Ramos, que está nos assistindo ali pelo Facebook, ela diz assim, o meu netinho tem 3 anos, né? Tem autismo grau 3. Graças a Deus está com um progresso bom, passando por especialista e a escola também está ajudando bastante, né? Eu ia perguntar para você, o fato de você perceber logo ali com 1 ano, ou percebeu com 5, isso tem diferença na vida deles? Como que é isso? Percebi muito tarde, ou se eu tivesse descobrido antes, eu tinha ajudado mais. Como que acontece? Nossa, é até uma coisa que eu estava conversando agora na hora do almoço sobre isso, né? Dentro dos estudos científicos, a gente sabe que quanto mais precoce a intervenção, maior as chances de um desenvolvimento positivo, né? Então, quanto mais precoce a gente conseguir fazer o diagnóstico, quanto mais precoce essa criança começar as intervenções dela, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Porém, nunca é tarde para se começar a intervenção. Então, eu escuto muitas mães de adultos. Ai, meu filho já tem 22 anos, meu filho já tem 25 anos, ele nunca fez nada, então eu não tenho o que fazer por ele? Não tem. Tem sim. Deve procurar, deve fazer, né? E eu gosto muito de colocar isso, porque aí a gente vai ver qual é a quantidade suficiente e nem qualificado de forma suficiente para atender o número de autistas que a gente tem. Né? Então, por isso é tão importante o conhecimento. Né? Porque, se eu falar, o ideal seria, entre 9 meses e 18 meses, 1 ano e meio de idade, a gente conseguir fazer o diagnóstico. Quantas crianças conseguem passar num neuropediatra nessa idade? E eu não estou nem falando de SUS. Se eu for falar de SUS, então, Sim. né? Eu tenho mães aqui que estão há 2 anos na fila de espera por fono. E não é só no SUS, né? Sim. Então, assim, não é uma realidade exclusiva de quem está no SUS, não. É uma realidade do Brasil. A gente não tem profissional qualificado e nem quantidade de profissional suficiente para atender todo mundo. Então, tem um neuropediatra, que ele é brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos, que é muito, muito famoso dentro da comunidade autista, que é o Dr. Carlos Gadia, e que eu levei isso muito a sério quando ele falou. Quando a gente leva conhecimento e treinamento da família, já é um grande passo. Porque se a gente for esperar a criança passar no fono, a criança passar no TO, no fisioterapeuta, no neuro, e essa família não está orientada, não está sabendo a respeito de como lidar com essa criança vai ter muito mais prejuízo do que se eu informar bem a família e todas essas terapias vir, lógico, quanto antes melhor, mas assim, vir na sequência. Mas orientar a família, dar conhecimento para essa família de como lidar com as situações que vão acontecer ao longo do desenvolvimento dessa criança, eu diria que é até mais importante do que começar a intervenção. Porque também começar uma intervenção precoce, mas não orientar a família, ela não tem resultado. Porque no autismo a intervenção ela tem que ser contínua. Tem que ser desde o horário que ela entra na escola, quando ela está na clínica fazendo terapia ou no centro fazendo terapia, e em casa depois. Né? Depois em casa, como ela lida com os pais, com os avós, com os tios, tudo isso tem que ter uma mesma sequência de raciocínio.
uma mesma sequência de ações, senão a criança não vai evoluir. Agora, ela falou que o grau do neto dela é 3. Ele vai até onde? O mais leve é 1, o mais grave é o 3. Ao 3 é 3. o mais É o grave. mais grave. Sempre quando a gente fala em autismo, a gente vai saber que a criança é autista porque ela tem 3 aspectos. Ela vai ter comportamentos e interesses restritivos e repetitivos. Ela vai ter alguma alteração na socialização dela e ela vai ter alguma alteração na cognição dela. Essas 3 coisas vão estar afetadas de alguma forma. No 3, normalmente, as 3 estão afetadas e estão muito afetadas. Então, apesar da idade 3 aninhos, mas provavelmente o neto dela não deve falar ainda. Deve ter muita estereotipia, que são os movimentos repetitivos. O mais comum que todo mundo vê é o balançar as mãos, às vezes bater palma, botar a mão na cabeça ou bater na cabeça. Isso são movimentos bem, bem comuns. E ele deve ter algumas, talvez, dificuldades motoras e até de entendimento. Então, a gente espera que uma criança de 3 anos de idade já reconheça vários objetos, já reconheça várias pessoas, e talvez ele não tenha todo esse entendimento, por isso seria um nível 3. Mas isso não significa que um dia ele não vá chegar no nível 1. Ou, né, o que a gente fala hoje, se diz também, entre aspas, é um tema polêmico também, mas assim, sair do espectro. Na verdade, o sair do espectro seria a criança, o indivíduo, ele está tão adaptado, ele tem uma independência, uma autonomia tão boa, que ele quase passa como uma pessoa normal. Né? Mas isso sempre com terapias e apoios associados aí. Entendi. Doutora, então o que você poderia dizer assim sobre o preconceito que às vezes a criança passa e às vezes até o próprio pai, né, ou mãe da criança passa? Existe isso? Existe, não tem como a gente negar, é uma realidade de todo mundo. Quem tem algum parente, algum filho autista e ainda não passou por uma situação de preconceito, espere que ela chegará em algum momento da sua vida. Você, Né? por exemplo, passou por alguma situação que você possa relatar? Eu passei por algumas bem tradicionais, né? Eu acho que a primeira, a mais comum, foi meu filho entrou em crise, ele se desregulou dentro do shopping. E ele deitou no chão do shopping, começou a chorar, a se debater, e eu simplesmente fiquei paradinha ali do lado, porque a criança precisa de um tempo para se reorganizar. Né? Então eu fiquei ali parada do lado e assim escutei 2 pessoas passando e falando: nossa, que criança birrenta. Nossa, se fosse comigo eu dava um tapa e levava para casa. Então isso eu acho que é uma das bem frequentes que a gente vê. E a mais comum. Eu na fila preferencial de um supermercado e uma senhora atrás de mim, assim, o que essa mulher tá fazendo na fila preferencial? Né? Então, assim, eu com meu filho autista não tem cara, né? É o que a gente sempre fala. Eu com meu filho lá e eu educadamente, e isso é por isso que eu prezo muito pelo conhecimento. E eu sempre falo, conhecimento para mim tem que ser conhecimento e informação para mim tem que ser através do amor e não da raiva, porque quando a gente passa uma informação com raiva da outra pessoa, eu só estou devolvendo o que ela me deu e eu tenho que dar para os outros aquilo que eu tenho de melhor. Né? Então eu olhei para a senhora e falei assim: ai, minha senhora, sabe o que é? Meu filho é autista, ele não consegue ficar muito tempo na fila. Então assim, na hora, desculpa. E tudo bem, né? É chato. É chato para um palavrão escutar isso. Mas não vai ser a primeira vez e não vai ser a última que eu vou escutar isso na minha vida. Né? E se eu responder às pessoas com agressividade, eu acho que de retorno eu vou ter agressividade. Então, por pior que seja a situação, eu sempre tento pegar ela como uma oportunidade de ensino. Né? Desde momentos... Meu filho adora crianças pequenas, bebês. Então, a gente vai na pracinha, vai no parquinho, ele vê um bebê, ele já vai lá beijando o bebê. Então, eu já, olha, mãe, desculpa. Hoje ele já sabe, né? Eu falei: Henrique, fala pra moça o que você é. Aí ele fala: eu sou autista. Eu falei: então, ele é autista, ele gosta muito de criança, por isso que ele veio dar um beijinho. Mas olha, Henrique,
Tem que pedir para o bebê se pode. Tem que olhar para a mãezinha e falar, posso dar um beijo? Aí quando ela falar pode, você beija. Então, assim, é um momento de aprendizado para o meu filho e para a pessoa que também está passando esse momento. E é o que eu falo, eu acho que, assim, tem pessoas que elas podem até ser agressivas com a gente, preconceituosas com a gente, porque elas não têm conhecimento. E elas não são obrigadas a ter esse conhecimento. Sim. Eu Né? até te perguntei se poderia ser considerado uma deficiência, né? Você até Uhum. falou, olha, a gente tendo déficit, sim. Mas normalmente, olha, eu sou cego, eu sou surdo, né? Sou mudo. Uhum. Eu entendo o que é você ser cego, você ser mudo, você ser surdo. Você ser, eu sou autista, Você como já você vai falar, falou. e agora? E agora? É isso aí. Então, eu sou autista. Como é que o outro lado me vê o autismo? Você acha que a sociedade entende o que é isso? Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Uhum. Eu acho que por isso que o grupo Ter Amigos, que eu lidero, tem esse objetivo. Justamente por essa postura. É culpa sua você não saber como reagir? Não é. Uhum. Não é. Né? Assim, o conhecimento a respeito do assunto, ele vem quando a gente tem contato com o assunto. Se você nunca teve Uhum. contato com o assunto, você não vai saber. Então, cabe a mim, e eu falo muito para as mães, principalmente das crianças, uma das coisas assim que a gente ensinou primeiro para o meu filho é falar para ele, falar, Henrique, você tem que falar, oi, eu sou Henrique, oi, eu sou autista. Ele, meu filho, ele tem um déficit cognitivo importante, né? Então, ele não tem capacidade de entender o quão importante é ele se identificar como autista. Uhum. Mas eu já ensinei isso para ele. Por quê? Porque automaticamente, na hora que ele fala para uma pessoa que ele é autista, a pessoa já faz isso. Fala assim, opa, então calma aí. Uhum. Ele não está entendendo bem o que está acontecendo. Aí entra a pessoa responsável que está junto com o autista, seja avó, avô, tio, tia, cuidador, pai, mãe, chegar para esse novo indivíduo e falar assim: você sabe um pouquinho sobre autismo? Posso te explicar? Olha, no caso do meu filho, e eu vou explicar o meu filho, Uhum. porque o meu filho ele age e ele reage às coisas do jeito dele, do jeito Henrique de ser autista. Por exemplo, a Bia, que é filha de uma amiga minha que também é autista, ela reage, ela age de outra forma. O Antônio, Uhum. que é filho de outra amiga, é de outra forma. Então esse Então é não um, tem um padrão. não existe um padrão. Uhum. Por isso que eu falo, a responsabilidade é de quem está junto desse autista. E aos poucos, conforme o autista for crescendo, for se entendendo, é também falar para ele que cabe a ele falar o que ele gosta, o que ele não gosta. Então a gente vê hoje muito autista adulto que é super independente, que é super funcional, que trabalha, mas que às vezes no seu ambiente de trabalho ele precisa fazer mais pausas. E a gente vê muito autista tendo ansiedade, depressão, maior índice de suicídio. Por quê? Porque ele não verbaliza as dificuldades dele. E é isso que a gente precisa começar a ensinar aos nossos autistas e aos familiares dos nossos autistas, a verbalizar tudo o que está acontecendo, porque não existe uma receita de bolo. O autista é assim. Ah, então o autista Henrique é assim, o João é assim, o Antônio é assim, o Luca é assim. Não, Uhum. cada Cada um um tem é uma. um. Uhum. Como a gente. Sim. Né? A gente também é um indivíduo único. Né? A gente tem as nossas preferências, nossas qualidades, os nossos defeitos. É o que eu falo assim, qual que é a grande questão? Nós conseguimos ter um autoentendimento dos nossos sentimentos e dos nossos gostos de uma forma melhor e a gente consegue passar para o outro de uma forma melhor. O autista tem uma grande dificuldade nisso. Nós vamos para um breve intervalo agora, mas quando você falou aí da questão da birra lá, que Uhum. não da birra, Da desorganização. as pessoas até entenderam de repente a criança sua estava fazendo birra, né? Uhum. Eu também passei por situações assim, eu falo, nossa, mas essa mãe está deixando muito a desejar no sentido de corrigir, né? Sim. Então, depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa criança na escola, o que a escola pode fazer, o que o professor pode fazer, enfim. Nós estamos aqui no programa Fala Cidadão, hoje numa entrevista muito importante, não é? Com a doutora Camila Calaur, que está falando para nós sobre o TEA, né, o transtorno de espectro autista.
Acho que você está aprendendo um pouco, né? Eu tenho certeza que você, depois desse programa, você vai conseguir ver, né? Ver assim com outros olhos, tá certo? Os autistas que são pessoas como nós, né? Todos nós somos seres humanos iguais, criados por Deus, e todos nós temos, de repente, uma deficiência, né? E no caso deles, algumas que não dependem dele. Então, você que está no Facebook, compartilhe essa entrevista, que você vai ajudar muitas mães, muitas pessoas da sociedade a ter uma atitude melhor, né, frente ao autismo, que está bem aí em alta, se falando bastante agora, graças a Deus. Voltamos então com o nosso programa, hoje entrevistando a doutora Camila Calaur, falando um pouco sobre o TEA, né, o transtorno de espectro autista. Mas a gente vai, daqui a pouquinho, voltar a palavra com ela. Eu só quero ler aqui uma notícia que o nosso programa também tem a informação, tá? Vamos falar sobre o mercado volta a projetar alta da inflação para 2023. Analistas do mercado voltaram a projetar a alta da inflação para 2023, depois de 2 semanas de projeções de baixa. De acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, dia 3, pelo Banco Central, o índice de preço ao consumidor, o IPCA, deve fechar o ano em 5,96%, ante 5,93% a semana passada. Para 2024 e 2025, os analistas de mercado ouvidos pelo Banco Central mantiveram as projeções da inflação da semana anterior, de 4,13% e 4%, respectivamente. Então, essa é uma notícia que não agrada, não é? Porque a inflação não é nunca uma boa notícia para nós, porque aí é aumento dos preços que vai ainda cada vez mais dificultando e achatando aí o salário dos trabalhadores. Economia, com Lula, contas públicas registram pior resultado em 26 anos. Em fevereiro, o déficit foi de 41 bilhões. Revista Oeste, no dia 31 de março, deu essa notícia. Com déficit de 41 bilhões, as contas públicas do governo federal encerraram o mês de fevereiro com o pior resultado para o período em toda a série histórica do Tesouro Nacional, iniciada em 1997. As informações foram divulgadas na quinta-feira, no dia 30. Segundo o Tesouro, o resultado de fevereiro foi afetado pela baixa arrecadação em praticamente todos os tributos que foram impactados pela atividade econômica fraca. Além disso, a arrecadação de impostos de renda e contribuições previdenciárias registrou queda real. Bom, nós estamos aí diante de uma situação econômica não tão favorável, não estamos mais na pandemia. Imagina se a gente tivesse na pandemia, né? Saímos da pandemia e o Brasil está vivendo esse momento econômico aí que não é muito bom nesses primeiros 100 dias do governo Lula. Tá aí então a informação para você. Nós vamos falar agora do Fala Cidadão, depois eu vou voltar com a doutora Camila. Tem ouvintes nossos aí que quer falar conosco, não é, sobre o problema do bairro, tá certo? Então nós vamos agora ouvir a Maria Cacilda, que é lá do Campo dos Alemães. Maria, fala conosco. Fala, cidadão. Fala, cidadão. Paulino Bispo, bom dia. Olha, eu quero falar com você a respeito da varreção, porque eles têm que varrer também a calçada pública. A varreção passou antes de ontem, limparam hoje, passaram de novo varrer, a rua está limpinha, não tem o ramado da rua, não. Mas a calçada continua sem varrer. Lá perto do postinho também, aquelas calçadas, já lá viu, grudada com o pronto-socorro, é uma sujeira naquelas calçadas. Um monte de folha seca ali. Tem mais a próximo do UBS, que chega na esquina, vai a rua inteirinha, né, dali para chegar até o UBS, chega lá na esquina. Chega lá na esquina, para você virar para ir para o UBS, tem uma calçada ali, cheia de carro na calçada. A moça dá umas bancas de brechona bem em cima da calçada. Se a gente quer passar ali, lembra que não tem mais espaço, fica na beirada da rua, um monte de carro, não tem como a gente atravessar em calçada ou então na beirada. Tem que atravessar no meio da rua certinho para você ir até a UBS. Passa a mãe de carrinho, passa a cadeira de roda, entendeu? Fica difícil isso. A gente paga para isso. Ninguém está fazendo favor para a gente, não. Eu é que faço o favor de limpar, de graça para a prefeitura, para a Urbana, para mim poder vir aprender minha casa limpa.
Mas a gente não recebe de graça, não. É pago e muito bem pago. Aí, dona Maria, soltando o verbo aí para cima, não é? Acho que a prefeitura precisa aí fazer uma vistoria no local, lá no Campos Alemães, fazer a parte dela, mas a população também tem que colaborar. A população precisa ajudar a cuidar da cidade. Então vai aqui um recado para a população do Campos Alemães e também para a Secretaria de Manutenção da cidade para dar uma passadinha lá na Rua da Dona Maria, onde ela está com esse problema aí de sujeira, de falta de mobilidade ali para que as pessoas possam andar na calçada com situações que estão aí dificultando o trânsito ali naquele local. Vamos ouvir também o Isaías Pinto, lá aqui do Satélite, né? Nós estamos aqui no Satélite. Isaías, fala para nós aqui. Fala, cidadão. Fala, cidadão. Bom dia, Lino. Bom dia a toda a equipe aí. Grande abraço, Isaías Pinto. Ontem eu recebi o telefonema aí do seu secretariado aí, perguntando se tinha ocorrido aí o atendimento da prefeitura junto à poda das árvores aí. Eu reportei que possivelmente vieram cortar alguns galhos e tal, mas ainda continuam as árvores grandes, né? Aquelas árvores de jambolão que suja toda a calçada na época de frutos, que cai, que muitas vezes vai deteriorando e dando um odor bem desagradável aí, fora o problema de ficar o chão escorregadio para idoso, para criança, para pessoa que não tiver com muita atenção. Então, fiz um vídeo aqui, estou mandando para vocês aí, para vocês verificarem hoje, no dia de hoje, dia 31 de março de 2023. Abraço, Lino, Isaías Pinto. Grande abraço, irmão. Ô, Isaías, um abraço a você também. Tá certíssimo você. Essas árvores de jambolão, ela traz realmente uma grande dificuldade para as pessoas transitarem quando ela está com frutos. Mas já existe uma lei para a prefeitura remover essas árvores para a questão de segurança da sociedade. Ô, João, estaremos repassando e cobrando da secretaria para que eles possam aí fazer esta remoção e também a poda onde for necessário, podar, vamos dizer assim, fazer uma poda mais podada mesmo, né? Para que realmente o problema se resolva. Tá certo, Isaías? Um grande abraço a você. Obrigado pela sua participação. Também quer falar conosco o João Batista, do Jardim Sul. Fala, João. Fala, cidadão. Boa tarde. Eu quero fazer uma reclamação aí. De novo essa Sabesp. O que vocês podem fazer pra gente aí? Pô, tá tendo muita pouca água aqui no nosso bairro, no Jardim Sul, meu. Nossa, final de semana até entendo, né? Mas durante a semana a pressão tá sendo pouca de água aqui. Vocês estão com reclamação também aí? Tá já uma semana já assim, meu. Tá horrível. Não tem condições, não? Poxa. João Batista, realmente com razão reclamando, e a Sabesp precisa. Já passou da hora da Sabesp, de fato, dar uma resposta para a população de São José. A Sabesp já está lá denunciada no Ministério Público, a nossa Comissão Especial de Inquérito na Câmara fez um relatório, aprovou esse relatório e mandamos para o Ministério Público. Sabesp, vamos melhorar, porque senão podemos pedir a suspensão do contrato. Aí acabou a mamata, porque a Sabesp arrecada muito em nosso município. Precisa devolver isso em atendimento para a nossa população. Tá bom, João? Obrigado pela sua participação. Vamos estar continuando cobrando a Sabesp, tá certo? Muito bem, você participa do nosso programa, do Fala Cidadão, através do 9826-226. É o canal que ouve você, é o canal que te escuta e é o canal que vai transmitir aos órgãos competentes a sua reclamação, tá certo? Bem, nós vamos continuar então a nossa entrevista, que está muito boa, tá certo? Porque está informando a gente sobre uma questão de saúde, não é? Da gente entender aquelas pessoas que têm um transtorno, tá certo? Que é chamado de autismo, e a doutora Camila está aqui para falar um pouco conosco. Eu quero aqui ler uma notícia e gostaria que a doutora Camila pudesse comentar sobre isso.
a cada 36 crianças, uma a cada 36 crianças tem autismo, diz CDC. Entenda por que o número de casos aumentou tanto nas últimas décadas. No dia da conscientização do autismo, especialistas ouvidos pelo G1 explicam que diagnósticos estão mais acessíveis em populações desassistidas. Fatores ambientais, como idade avançada dos pais, também podem contribuir para uma variação no número de pessoas com TEA. Em 2000, os Estados Unidos registraram um caso de autismo a cada 150 crianças observadas. Em 2020, houve um salto gigantesco, um caso de transtorno a cada 36 crianças. As estatísticas são do órgão de saúde Center for Disease Control, que divulgou a atualização na semana passada, já que os dados são sempre anunciados pelo menos 3 anos após a coleta. Doutora, comente essa notícia, vê se você comunga dessa ideia ou você difere, né, dessa informação. Não, é isso mesmo que a gente vê não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. O que acontece é que os Estados Unidos eles são muito mais padronizados com relação à metodologia de recolher dados, né? Então, em 2000 era 1 para cada 136, em 2020 já era 1 para cada 44 e agora saiu o último dado de 2023, 1 para cada 36. A gente sabe que no Brasil já existia uma... Antes da última pesquisa do IBGE, que está sendo compilada agora, né? Existia já um número de mais de 2 milhões de brasileiros dentro do espectro autista, mas isso nunca tinha sido questionado dentro do IBGE. E foi nessa vez, nesse último censo, que entrou essa pesquisa de se tinha autismo ou não. Então, a gente espera que quando sair os resultados desse último censo brasileiro, que a gente chegue num número um pouquinho mais real do que é pro Brasil, mas não deve ficar longe desse 1 para 36. Né? Então, a cada 36 crianças nascidas, uma criança vai ter algum grau de autismo. Então, isso é o que a gente vê hoje no mundo como um todo. Então, o Brasil não vai fugir muito disso, não. Agora, aqui tem uma fala que diagnósticos estão mais acessíveis a populações desassistidas, né? Fatores ambientais e como idade avançada dos pais também pode contribuir. Isso tem mesmo fundamento? Não tem fundamento científico. Na realidade, o que a gente sabe é que realmente as pessoas estão tendo um pouco mais de acesso ao diagnóstico. Uhum. Não só de acesso, mas é o que eu falo, as pessoas estão tendo menos vergonha Sim. de buscar essa informação. Eu falo muito que, às vezes, quando a gente tinha uma criança mais diferentinha, que dava mais trabalho, a gente deixava em casa. Né? Ninguém levava para a rua, ninguém levava para a escola. Não, deixa ela ali, né? Aquele tio mais estranho, deixa ele ali. Né? Ele foi criado a vida inteira com a avó, vai ficar com a avó, nunca casou, nunca teve família, era mais quietão, ou era mais estranho. Então, assim, isso... Antigamente, era mais frequente a gente meio que colocar de canto, debaixo do tapete a informação. Sim. E eu acho que, lógico, né, a genética do autismo vem fazendo com que exploda esse número de autistas no mundo. Consequentemente, as pessoas estão buscando mais informação a respeito, estão buscando mais intervenções para fazer com que essa criança se desenvolva e se torne um adulto independente e autônomo. Então, a gente vai cada vez mais ter contatos com autistas. Agora, com relação a essas outras causas, não existe nenhum estudo científico que comprove, além das questões genéticas, que é a idade dos pais, é o uso de medicamento, é vacina, né, que é outro mito que aparece muito, foi a vacina X que isso... Não, tudo isso não tem nenhuma comprovação científica. A ver com a condição social da pessoa. Nada a ver com a condição social. A gente tem autismo desde os mais ricos no mundo quanto os mais pobres têm a mesma chance, matematicamente falando, de ter autismo, né? Então, isso não é... O que vai mudar, na realidade, é justamente o que a gente estava conversando, né? É o buscar o profissional para a intervenção. Quem tem mais condição financeira vai ter acesso às melhores condições, enquanto quem tem menos condição financeira vai ter
uma luta aí um pouco maior. Doutora, a gente via bastante aquelas situações assim, olha, o primo casou com a prima, né? Isso vai favorecer que a criança, quando estiver em filho, vai, de repente, pode vir com algum problema e tal. O autismo está ligado nessa questão da sua genética com o seu marido e isso, vamos dizer assim, proporcionou uma falha genética na criança? Explica pra gente um pouco. Olha, eu vou indicar, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre genética do autismo, uma página que é o pessoal do TISMO, TISMO. É um laboratório de genética especializado em genética autista. TISMOO. Tem no Instagram, @TISMO, da Graciela Pignatari, que é uma grande estudiosa geneticista brasileira sobre o autismo. E lá tem muito vídeo falando a respeito, porque a genética é um pouco complexa para a gente explicar. E lá tem uns vídeos muito visuais, muito informativos, que é bem bacana. Mas eu gosto até de uma aula que eu vi da Grazi, que é assim, vamos pensar que cada indivíduo é um copinho cheio de bolinhas dentro. Tem bolinhas de todos os tamanhos e de todas as cores. Então, eu sou um copinho com várias bolinhas coloridas. Tenho bolinha azul, rosa, amarela, pequena, grande, média. Meu marido também é um copinho, só que ele é um copinho com formato diferente. Ele tem bolinhas das mesmas cores, mas as minhas bolinhas rosas são as pequenas. Ele tem uma bolinha rosa grande. Ele tem um monte de bolinha média azul. Na hora que a gente fez a mistura, para ter o meu filho, essa mistura de bolinhas fez com que ele apresentasse o autismo. Essa mesma mistura fez com que eu tivesse outro filho sem autismo. Então, não é uma questão de ter algum parente, primo com primo, muito próximo. É lógico que quando a gente pega pessoas que têm alterações genéticas já sabidas, então, assim, se eu pegar alguém que tem algum transtorno psiquiátrico com fundo genético e misturar com um gene de uma outra pessoa que tem outros transtornos psiquiátricos e misturar, a chance dessa criança ter algum transtorno é maior. Mas a gente pega dois indivíduos basicamente normais, né? Quem é normal hoje em dia, mas basicamente típicos, e mistura, a chance de ter uma criança com autismo, ela é igual se eu fosse prima ou se eu fosse prima de segundo grau. Não é essa proximidade genética que faz com que isso aconteça com mais frequência, mas é essa mistura genética que a gente tem na sociedade como um todo. Então, cada vez mais a gente tem misturas genéticas que vão levar a isso. Doutora, uma coisa que eu acho que é importante e você pode falar conosco sobre isso. O pai tem 2 filhos, como você, né? A quem você ama mais? A gente ama mais aquele que está precisando mais da gente, naquele momento. Mas não existe, eu amo mais esse ou amo mais aquele. Eu acho que o amor é o mesmo. Ele tem intensidades e modos de ser apresentados de forma diferente. Existe um livro que é super bacana que chama 5 Formas de Amar. Né? Porque a gente tem 5 formas de demonstrar amor. E cada pessoa responde melhor a uma forma. Né? Então, tem aquela pessoa que ela demonstra o amor pela outra fazendo as coisas por ela. Então, de repente, é uma mulher que gosta de fazer o prato preferido do marido, que gosta de deixar a roupa do marido impecável, né? Que o marido gosta de sempre estar arrumado. Então, é aquela mulher que, sabe, que capricha em deixar a roupa arrumada, ou que compra uma roupa bonita. É aquela que gosta de fazer. O amor dela é demonstrado através de atos. Tem aquele que é o meloso, que gosta do pegar na mão, de olhar no olho, falar, eu te amo. Tem essa troca. Tem aquele que é do presente. Então, assim, a gente tem várias formas de amor, de demonstrar o amor. E com o filho é a mesma coisa. Eu acho que o amor, ele é igual. Eu amo tanto o meu filho autista, quanto eu amo o meu filho não autista. A diferença é que, na grande maioria da rotina do dia a dia, o meu filho autista, ele precisa da minha atenção, do meu cuidado, mais do que o meu filho não autista. Mas isso não significa que eu ame ele menos. Né? E isso é um grande dilema para as famílias, né? E é uma coisa que tem que ser trabalhada. Por isso que eu falei assim, a gente tem que ter um treinamento familiar, né? Tem muitos casamentos que se desfazem porque o marido fala, nossa, minha mulher agora só vive para o filho. Eu perdi minha esposa, então larga a mulher.
porque já tem o desafio de aprender a lidar com a criança, e aí a mulher fica mais voltada em cuidar da criança, e aí você perde aquela parceria de homem e mulher. Então, na realidade, quando a gente fala em treinar a família, em educar, em transferir conhecimento, é por tudo isso, né? Para saber que não é porque você está mais dedicado a esse filho, é que você ama mais esse do que aquele, ou que você ama mais o filho do que o marido, né? Tem espaço para todo mundo, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Muito bem. A gente sabe que você tem um grupo, né, como você falou, de pais que vocês se falam, se conversam e tal. Fala um pouco desse grupo. Esse grupo não é só de São José, é um grupo do estado de São Paulo, ou Esse é um grupo. externa, fora do Esse país, é um grupo como que, é que é? teoricamente, era para ser só de São José. Uhum. Ele começou com essa ideia de ser só de São José, que é o TEA Amigos, né? TEA Amigos. A gente já tem um Instagram hoje, mas justamente com a vinda do Instagram, a gente está englobando gente do mundo todo, né? Justamente por isso, porque a fonte da ideia do grupo é ampliar a rede de apoio, né? Então a gente tem como objetivo, como missão no nosso grupo, conscientizar através do conhecimento e ampliar a rede de apoio familiar. E a rede de apoio familiar não está só aqui na minha cidade, né? Às vezes está na minha sogra que mora em outra cidade, numa amiga que mora em outro país. Então a gente acabou que o Instagram trouxe mais pessoas de fora. O grupo de WhatsApp tem um foco maior nas pessoas de São José, porque no WhatsApp a gente acaba resolvendo mais coisas assim. Ah, onde que eu levo meu filho? Que pediatra que eu levo? Ah, não dá para eu indicar um pediatra de São José para alguém que mora em Lorena, Claro. né? Mas como dentro do Instagram a gente está crescendo mais, a gente está buscando essas informações. E lógico que, como braço principal do nosso grupo, a gente tem promovido eventos aqui na cidade. Então, ano passado, a gente fez a nossa primeira jornada pelo autismo, que quem abriu as portas para a gente foi uma super parceira, foi a Igreja da Cidade. A gente conseguiu trazer palestrantes aí do Brasil todo, de Brasília, de Curitiba, gente bem renomada dentro da comunidade autista para palestrar. Esse ano, agora dia 19 de maio, a gente faz o nosso segundo evento, que é um evento voltado para as questões escolares, né? Então, o que é o PEI? PEI é Programa Educacional Individualizado, que é uma coisa que todo autista tem direito dentro da escola. Mas como que a gente consegue isso? Quem é que faz isso? Né? Então, tudo isso a gente vai abordar nessa nova evento. Em agosto, a gente vai ter um novo evento, e em outubro também. Isso já é spoiler, que eles estão em formação. Mas a ideia do grupo é esse. Através do Instagram e através do WhatsApp, a gente melhorar e ampliar essa rede de apoio, e através desses eventos que a gente consegue fomentar na cidade, e cada vez mais trazendo conhecimento para todo mundo que tem interesse. Então eu falo, olha, o evento é para quem é pai, mãe de autista, é para quem trabalha, mas é para quem está interessado em aprender um pouquinho. Onde vai ser o evento? Esse evento vai ser novamente na Igreja da Cidade, no dia 19 de maio. As inscrições são pelo Simpla, que é www.simpla.com.br. O custo, na realidade, é para a gente poder fazer o transporte dos palestrantes e oferecer o coffee break para as pessoas, né? Tudo que a gente faz ali é justamente revertido no próximo evento, né? Então, o evento ajuda a fazer o outro evento. E aí vai ser uma tarde inteira com uma advogada, uma neuropsicóloga e uma psicopedagoga para poder esclarecer todas essas Esse encontro dúvidas. é para os pais. Esse é mais voltado para os pais. Lógico que as portas estão abertas para todo mundo que quiser saber um pouquinho mais a respeito. Mas www.simpla.com.br. Lembrando que Simpla com Y. Isso. S. SYMPLA. E para participar do grupo de WhatsApp, como é que a pessoa pode participar? É aberto? Pode participar, ele é aberto. É só entrar lá no nosso Instagram, @teamigos, mandar um oizinho, falar assim, oi, tudo bom? Quero participar também do grupo do WhatsApp, e aí a gente adiciona. Muito bem. Que bom, nós estamos chegando no final do nosso programa, né? Foi muito importante, eu quero dizer para você que eu aprendi bastante com a sua entrevista, né? E eu acho que, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também aprenderam bastante. Para que as pessoas possam cada vez mais, assim, conhecer, ela precisa participar do quê? Dessa formação que vai fazer agora, através você tem um canal onde as pessoas podem ouvir ali, né, orientações e tal, como é que é, Camila? Eu acho que o convite fica para quem é aqui da região,
né? Entra lá na nossa página, no Ter Amigos. Ali a gente tem colocado todas as informações, desde como faz o diagnóstico, quais são os exames. A gente tem tido um cuidado muito, muito, muito sério em o que a gente publica. A gente vai começar a também divulgar profissionais que trabalham com autismo, sempre primeiro indo atrás, conhecendo, né, para a gente poder divulgar quem realmente é idôneo, é qualificado. Então, a gente tem esse cuidado. A gente está abrindo agora uma etapa de podcasts, justamente para fomentar ainda mais conhecimento entre as pessoas e facilitar esse acesso, né? Então, hoje, eu acho que hoje a gente tem que usar a mídia digital para aquilo que é bom para a gente. Então, a gente poder criar conteúdo que tem base científica, que tem coisas interessantes e que fique de fácil acesso, que você pode escutar a qualquer hora, que seja prático, que não seja muito longo. Então, esse é mais um dos nossos objetivos. E seguindo a gente na página, vai poder ter acesso a todos esses eventos que a gente faz, que é justamente voltado a multiplicar conhecimento. E quanto mais evento um familiar ou alguém que trabalhe com autismo participa, mais conhecimento ele vai ter, melhor ele vai ser para atuar com esse indivíduo autista.